Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Antes de começar nosso vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Hoje eu quero conversar com você sobre a produção de muda de cuspidária, que é uma planta trepadeira, bastante indicado para cerca viva e pergolado. É essa maravilha aqui. Ela dá uns cachos de flores parecendo um ipê. Tem ela na cor amarela, branca e rosa. Me disseram que tem ela vermelha, mas eu ainda não vi, tá? Só ouvi o comentário. Ela é um tipo de muda que pode ser produzida da maneira sexuada ou assexuada. Isso é, através de semente ou estaca. Essas aqui foi feita através de estaquia. Elas estão toda brotada. Elas estão com 45 dias que eu fiz as estacas dela, melhor dizendo. Olha a sua brotação. A cuspidária, ela é muito utilizada para cercas em fazendas, chácaras, sítio, ranchos, porque ela tem um desenvolvimento bastante rápido e é uma planta bastante rústica também. Ela não exige grande quantidade de água depois que ela está transplantada com um pegamento ideal. Mas em fazendas, chácaras, rancho, é sempre indicado para esse tipo de cerca viva, que normalmente é áreas intensas e não é irrigada, é ser feito no período da chuva. Isso de outubro a março. Sempre no começo é melhor, que seria outubro, novembro, porque aí dá tempo dela ter uma boa pegação, tá bom? O tipo de solo que ela exige é um solo arenoso, ou arenosos, né? Melhor dizendo, que tem uma boa percentagem de areia. Isso em torno de 60, 70, 75% de areia. Ela não suporta solos pesados, porque ela é nativa da região do Cerrado. E a característica da região do Cerrado, normalmente é solos arenosos e seco, né? Agora, na formação de muda, eu utilizo um substrato usando 30% de matéria orgânica, 50% de terra normal e 20% de areia. Me desculpa aí, 38% mais ou menos de terra normal, porque eu utilizo, né, os 2% de adubo mineral, que seria o NPK na formulação 10-30-16. Eu sempre gosto de usar essa formulação, tá bom? É uma formulação que não é muito pesada e não dá muito volume. Voltando a falar para você sobre essa formulação, para você entender: N, nitrogênio, P, fósforo, K, potássio. Nitrogênio, responsável pela parte das folhas, floração, de ajudar na fotossíntese da planta. O P, o fósforo, responsável pelo sistema radicular. Então, por isso que quando a gente vai fazer um substrato para plantio, seja ele para estaquia ou plantar no chão, seja árvores maiores, seja plantas pequenas, ou seja um jardim ou vaso, sempre é ideal usar a formulação que contém mais fósforo.
Um exemplo, 10, 30, 16, 4, 14, 8, e tem outras fórmulas aí no mercado que eu não me lembro agora, tá bom? Porque o P, ele é responsável pela parte do desenvolvimento das raízes. Então, o ideal é que eu coloque, né, mais esse nutriente para formação de raiz mais rápido. E o potássio, ele é responsável pela parte da estruturação da planta. Isto é, fortalecimento do caule, das gemas apicais e toda aquela parte do começo do desenvolvimento até para floração, tá bom? Mas é bom sempre lembrar que a planta precisa no mínimo de 13 elementos, de 13 a 17, sendo eles os macros, que seria o que a planta exige em maior quantidade, e os micros. Na verdade, o que é um micro? Um micro é porque a planta absorve em pequena quantidade. Um exemplo, o zinco, molibdênio, o enxofre. Legal falar sobre o enxofre, né? Porque o enxofre ele tem função também como fungicida. Por isso que a gente é muito indicado usar sulfato de amônia na cobertura de várias plantas, porque o sulfato de amônia ele contém 20% de nitrogênio, porém ele contém 0,0, me parece que 5, que é de enxofre. E esse enxofre ele ajuda no combate dos fungos, a não deixar que há proliferação de fungos. Interessante, né? Mas voltando aqui à cuspidária, deixa eu mostrar para vocês. Ela embora ser uma planta trepadeira, é da mesma família do ipê. As suas folhas é trifoliada, né? Ó. É uma pena que ela não tá florida aqui, que tá um estaque ainda, para vocês verem as flores dela. Mas eu vou deixar o nome aqui para você bem direitinho, que se você pesquisar, você vai achar ela florida, para você ver como ela é bonita. Cuspidária, ok? Olha como a brotação é maravilhosa. Olha essa estaca, ó. Ela foi feita, né? Tá com 45 dias, já tá enraizada. Olha a quantidade de brotos. Ó, ela brota na interseção das folhas, né? Então, sempre quando você vai fazer uma estaca de cuspidária e da maioria das plantas, é você observar. Uma estaca pode ser, tem um tamanho ideal? Não tem. Eu gosto de trabalhar com estacas menores, no máximo 30 centímetros ou menos. Essa aqui, por exemplo, foi 20 centímetros. Olha, você tem que olhar, você tem que deixar cortar em bisel, que é enviesado, certo? Sempre deixar um nozinho desse, né, que é onde está a gema, para dentro do solo, que é onde vai formar as raízes. E 1 a 2 para cima. Aqui eu deixei 2. Certo? Aliás, 3, melhor dizendo. Porque é onde também vai soltar os brotos. Olha só que maravilha de brotação. Olha a quantidade de brotos que tem aqui. E a parte de cima é sempre ideal na estaca você cortar ela reta. No caso da cuspidária, não há essa necessidade. Mas tem plantas que é bom você fazer um trato, né? Com uma cauda bordaleza, usando algum tipo de fungicida para não proliferar fungos nessa faixa aqui e também na parte da raiz, certo? Outra coisa interessante de você cortar reto aqui e a parte de baixo em bisel é para você não confundir. Para quem está começando, às vezes pode confundir, não colocar elas da maneira correta e de repente você inverter os lados e plantar ela de ponta cabeça. Aí ela não vai enraizar e não vai brotar, porque ela está transplantada de cabeça para baixo.
de ponta cabeça, ok? Então sempre é ideal você cortar reto na parte de cima e em bisel, que é enviesado, na parte que vai para dentro do solo. E aí sempre bom lembrar para vocês que estaca, o tamanho ideal é de 20 a 30 centímetros, aonde você coloca 2 nozinhos para dentro do solo para enraizar e 2 fique para cima, igual essa aqui. Olha, e a brotação vem com todo o vapor e a quantidade de perda é muito pequena. Falando em percentagem aqui de enraizamento e de produção, no caso da cuspidária, ela normalmente a pegação dela é de 75 a 85%. Então é uma planta de tem uma boa capacidade de enraizamento. Lembrando, bem, substrato. Sempre fazer a mistura correta e não deixar faltar água. Local apropriado para estar produzindo. Meia sombra. Sempre ideal usar um sombrite de 35 a 50%. Nunca mais e nunca menos que 35%, que senão não resolve nada. Se for menos. E se for mais, não vai dar ter sol suficiente para que a planta desenvolva, ok? Então, sombreamento ideal de 35 a 50%. Irrigação. Em fase do enraizamento das estacas, sempre é ideal fazer 2 regas diárias, no período da manhã e a outra até às 17 horas. Nunca é ideal irrigar após as 17 horas, por causa da proliferação de fungos, que eu já comentei com vocês isso antes, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Volto a te pedir para você deixar o seu gostei, a se inscrever no canal, a compartilhar, deixar o seu like, melhor dizendo, pessoal. Me desculpa aí, tá? E também ative o sininho para a hora que postar vídeos novos chegar até você. Ah, e eu queria convidar vocês também, na quinta-feira, às 12 horas, eu vou fazer uma live falando sobre preparo de substrato, produção de mudas e paisagismo em geral. Gostaria de convidar você a participar pelo Instagram Helena_paisagista. Lá eu vou estar respondendo pergunta, conversando com você ao vivo. Aguardo você e até o próximo.